Salve galera, estamos no ar, estamos juntos, diretamente ainda aqui de Belo Horizonte. Estou gravando ainda aqui, como vocês podem ver, na Arena MRV, cerca de 2 horas depois do encerramento do jogo, para tentar trazer alguma luz, né, nesse começo de quinta-feira para vocês, depois dessa humilhação que passou o torcedor do Fluminense, o time do Fluminense, embora tenha perdido só por 2-0, nessa justíssima eliminação com um placar muito injusto. Uma goleada aqui por 5-0, por 6-0, não teria sido nada mais do que fazer justiça ao que se viu em campo. De um time que competiu muito, que jogou uma boa partida, que quis muito a vitória, que honrou a sua grandeza, contra uma caricatura de Fluminense. Contra jogadores que mancharam a sua trajetória no clube, talvez na carreira. Muitos deles eram campeões, ou são campeões ainda da Libertadores, e também acabaram respingando com essa eliminação ridícula, respingaram a sua conquista do ano passado. Mano Menezes está incluído nisso também, porque foi um treinador medroso, um treinador que não encontrou soluções, que não encontrou formas de minimamente fazer alguma frente ao Atlético. O Fluminense não competiu em momento nenhum, o Fluminense não pareceu sequer próximo de equilibrar o jogo em nenhum momento dos 90 minutos. Então estou colocando para você esse vídeo aqui, começando a quinta-feira, para a gente trazer algumas das repercussões pós-jogo, das entrevistas, tentando explicar o inexplicável, tentando justificar o injustificável, ou quem sabe tentando defender o que não tem defesa. Será que alguma coisa do que se falou se salva? Vem comigo. Tapete Grená para você aqui nessa quinta-feira amarga para o torcedor do Fluminense, que viu uma eliminação como pouquíssimas vezes eu vi o Fluminense ser amassado, massacrado nessa noite aqui de quarta-feira no estádio do Atlético Mineiro. Tapete Grená, se você puder, se você gosta do meu trabalho, se você quer dar algum reconhecimento à minha cobertura aqui em Belo Horizonte, em loco, se inscreve no canal e larga o like, é muito importante, somos aí já mais de 52 mil inscritos, então inscrição e like são ambas muito importantes, e é de graça, não custa nada, e você me dá uma grande força, tá bom, gente? Bom, galera, o torcedor saiu daqui envergonhado, né? Quem assistiu o jogo ficou envergonhado, eu que vim cobrir, vim trabalhar, mas né, não dá para separar muito as coisas, fiquei muito envergonhado também. Passei o segundo tempo pensando, gente, o que eu vou dizer desse time aí se ele classificar nos pênaltis? Porque teve perto disso acontecer. O segundo gol do Galo foi aos 42 do segundo tempo. O Fluminense conseguisse se segurar mais uns 7, 8 minutos, teria ido para os pênaltis, poderia ter se classificado com alguns milagres a mais do Fábio, que foi o único que a rigor se salvou. Aliás, se salvou não, teve uma excelente atuação. Além de defender um pênalti, fez mais uns 3, 4 milagres. Achei que dos outros que estavam em campo, Thiago Silva falhou no primeiro gol, né? Tava ali disputando de cabeça com o Daverson. O Daverson, hein, gente? Sabe o Daverson, aquele que era do Cuiabá, aquele que tinha virado piada? Pois é, decidiu aqui, fez 2 gols e tirou o Fluminense da Libertadores. Thiago Silva perdeu na cabeça. Tirando isso, até que fez um jogo bom no restante da partida. Eu acho que dá para separar as duas coisas, mas não dá para passar pano para ele no gol. E o Antônio Carlos estava passeando, procurando a bola no segundo gol, também marcado pelo Daverson. Mas Fábio fez uma grande atuação, acho que o Arias não dá para jogar no fogo, porque o Arias tentou alguma coisa, estava sozinho ali na frente tentando segurar a bola, tentando puxar o Fluminense para o ataque, não conseguiu, então eu salvo a pele do Arias, e Thiago Silva e Thiago Santos acabaram de alguma forma comprometendo nos gols, mas não estavam fazendo, afora o momento dos gols, uma partida ruim. Mas ninguém se salvou praticamente, né? Tirando esses que eu mencionei, ninguém se salvou, e alguns tiveram atuações desastrosas, completamente ausentes, como o Paulo Henrique Ganso, Serna horroroso, Martinelli péssimo, Bernal muito mal, enfim, Samuel Xavier inexistente, Diogo Barbosa totalmente inseguro, perdido. Os caras sentiram, foram envolvidos por um time que queria muito mais, né? Que correu muito mais, que foi muito mais intenso.
muito mais veloz, muito mais competente, e estava com sangue no olho. O Fluminense perdeu sem lutar. Isso é o mais grave. O que será que disse o Mano Menezes depois do jogo, hein? Reconheceu a superioridade adversária? Sim. Falou que estava com vergonha? Isso faltou dizer. Vamos ver o que ele falou. Precisa primeiro parabenizar o Atlético pelo jogo que fez. Fez um jogo muito bom. Veio com algumas alterações em relação ao jogo de lá, né? Com o Bernard aberto pela esquerda, que criou um pouco de dificuldade para a gente de encaixe. Eu diria muita dificuldade para a gente. Raramente fizemos uma transição. Acho que tivemos 2, 3 vezes no primeiro tempo, uma com o Cauã, que está aqui, outra com o Serna pela direita, mas sempre estivemos muito distantes do gol do Atlético. E isso é mérito do Atlético, que nos empurrou para trás e nunca nos deixou sair. Então, desde que eu cheguei no Fluminense, nós nunca fomos dominados como fomos dominados hoje. Sempre tivemos boas respostas dentro dos jogos, sempre jogamos jogos muito iguais, até quando perdemos, jogamos jogos bem jogados. Esse jogo está entre a exceção do que aconteceu até agora. E eu sempre trato a exceção, como o próprio nome diz. Tá? Não mexi na equipe porque não achei que a questão era individual. Achei que a questão era coletiva, que era posicionamento tático. Então tentamos ajustar o posicionamento tático no intervalo. E o Atlético não fez a mesma coisa no segundo tempo que fez no primeiro. Scarpa no primeiro tempo jogou pela direita e no segundo tempo jogou pela esquerda. E a gente sofreu de todas as maneiras. É muito comum nas análises do futebol brasileiro, depois que a gente perde um jogo assim, eles dizerem que o treinador puxou o time para trás. Desde o primeiro minuto de jogo, nós não conseguimos sair de trás. E estávamos jogando com linha de 4, estávamos jogando só com 2 volantes, estávamos jogando com 2 meias, estávamos jogando com 2 atacantes. Então não se tratou de uma questão de escolha desse ou daquele sistema. Acho que a gente não conseguiu estar uma equipe a ponto de competir no jogo com nenhuma maneira de jogar. E por isso perdemos. Eu acho que quando um time é superior, como o Atlético foi superior a nós, o problema da equipe foi tático, foi estratégico, foi global. E essa responsabilidade é minha. Sei que os jogadores fizeram todo o possível para tentar fazer o melhor de si. Mas a gente nunca conseguiu resolver taticamente as questões do jogo que o Atlético nos impôs. E é isso que a gente precisa analisar. Mas precisamos reconhecer que perdemos para uma equipe que foi superior o tempo inteiro. Pois é, gente, a grande questão é a seguinte, não dá para perder desse jeito. O Fluminense poderia ter sido eliminado pelo Galo, que é um grande time, que fez uma boa atuação, né, mereceu, foi superior, mas não dava para ser superior dessa forma com o Fluminense não jogando nada. As explicações do Mano, dando mérito ao adversário, são insuficientes, a meu ver. Sim, o Galo teve muito mérito, mas o Fluminense tem todo o demérito do mundo, e ele próprio, né, que inclusive reconheceu, como a gente viu aí, reconheceu a responsabilidade dele, a culpa dele, na vergonha que foi a atuação do Fluminense. Isso tem que ser levado em conta e não pode ficar só nessas palavras aí. Como é que fica agora o Fluminense daqui para frente? Vai ter impacto no Campeonato Brasileiro? É possível que tenha. O Fluminense precisa de paz emocional, psicológica, para continuar a sua reação, que teve uma parada com 2 derrotas seguidas agora, sob pena de terminar de forma catastrófica o ano. Um rebaixamento seria catastrófico. A eliminação na Libertadores é muito ruim. O Fluminense perde dinheiro, perde prestígio, não vai disputar a Libertadores no ano que vem, e da forma que aconteceu, foi trágica. Mas não se compara a uma possibilidade de rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Pode ser que o Fluminense ano que vem jogue o Super Mundial, jogue uma partida com o Real Madrid na quarta-feira, na quinta tenha que jogar com o CRB, por exemplo, com Volta Redonda. Já pensou se estiver na Série B? Pois é. Então, gente, não tem jeito. Vai ter que juntar os cacos, vai ter que mudar esse chip aí pro jogo já do fim de semana, porque é obrigatório ganhar do Atlético Goianiense, obrigatório, e é obrigatório começar uma renovação. É um assunto que não dá para fugir mais. O Fluminense vai continuar no ano que vem com o Renato Augusto, que é uma peça decorativa, é um assessor de porra nenhuma do Mano Menezes dentro do banco de reservas, ganhando R$600 mil por mês. Vai continuar com o Felipe Melo?
com quem o presidente Mário Bittencourt queria renovar contrato, recentemente falou sobre isso. Vai continuar com Marcelo? Vai continuar com Samuel Xavier? Vai continuar com Martinelli tão absoluto assim? Martinelli pode estar no grupo, mas ele é esse titular inquestionável hoje no Fluminense, como é o Samuel. O Fluminense vai continuar insistindo com o Germancano, com todo respeito à história do Germancano e a história de todos esses jogadores citados, que são jogadores que têm no seu currículo a conquista da Libertadores, mas agora também tem essa eliminação vergonhosa aqui. Mas o Fluminense vai continuar insistindo com o Germancano até quando? A mim parece que Cano está dando sinais de que pode ter acabado. Entende? Acabado. Eu não sei se o Germancano ainda é um jogador de futebol. Tenho dúvida. Ele já está se preparando para essa volta há algumas semanas. E não consegue jogar nada quando entra em campo. Absolutamente nada. O fato é que o Mano sai desse jogo aqui, dessa eliminação, sai aqui de Belo Horizonte, com arranhões, feridas que podem ser profundas. Cabe ao Fluminense tentar sarar dessas feridas, né? Cicatrizá-las rapidamente, não porque seja fácil, e não porque haja uma fórmula mágica para isso, eu não tenho, mas eu não sou técnico do Fluminense, e não sou jogador do Fluminense. Não porque seja fácil, mas sim porque é obrigatório. O Fluminense não tem escapatória, não tem saída, não tem alternativa e não tem mais margem de perda. A margem pequena que tinha, perdeu contra o Juventude e contra o Botafogo. Vai ter que se virar, Mano que lute, os jogadores que lutem, porque a vergonha daqui já é irreversível. Já está feita, o estrago está feito, a vergonha é para sempre. Tomara que eles consigam evitar a vergonha no Brasileirão. Tá bom? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Diz aí quem é que você acha que não dá mais para continuar no Fluminense. Se inscreve no canal, larga o like. Muito obrigado a todos vocês. Uma ótima quinta-feira, se é que isso é possível. Valeu.